Já imaginou ter a sua casa própria, Econômicos? Pois é, isso pode se tornar realidade com financiamento imobiliário. Mas como aprovar o seu financiamento imobiliário? Quais os requisitos necessários que os bancos em geral pedem na análise de crédito? E o que fazer para ser aprovado? E também o que não fazer que pode atrapalhar no seu processo de análise de crédito para o seu financiamento imobiliário. E fique comigo até o final deste vídeo, Econômicos, que vou lhe mostrar tudo na prática, passo a passo, de como fazer para obter a sua aprovação de crédito imobiliário nos bancos. E também como estão as taxas em médias em mercado atualmente, agora em 2026, nesse primeiro semestre. E se você ainda não me conhece, Econômicos, o meu muito prazer, sou o Luiz Guilherme do Economicamente Jovem, onde trago aqui assuntos pertinentes a uma vida de um jovem econômico em ascensão que sempre busca ganhar mais dinheiro. Então, se o seu objetivo talvez seja o mesmo do que o meu, já aproveita e clique nesse botão de inscreva-se aqui embaixo e já deixe seu like e bora pro conteúdo. Crédito imobiliário em 2026 atualizado é aqui, Econômicos, pois tudo que vou dizer aqui não peguei simplesmente da internet ou ouvi alguém falar. Já aproveitando e abrindo um pouco mais da minha vida a vocês, talvez poucos saibam, mas eu trabalho no banco e mexo com propostas de crédito imobiliário todos os dias. Então é um assunto que eu tenho propriedade real para falar sobre. Então acompanhe. Bom, Econômicos, que pagar aluguel não é bom, todos já sabem, né? É um dinheiro que você paga todos os meses e ele nunca volta. Mas que tal substituir o seu aluguel por uma parcela de um financiamento imobiliário onde o imóvel que estará sendo pago vai ser seu? Interessante, né? Pois às vezes você está aí há anos pagando o seu aluguel e a casa não é sua e você também não pode mexer, pois talvez o dono possa achar ruim com você, por exemplo. Bom, Econômicos, as dicas que eu vou trazer aqui, elas são direcionadas a você, um economicamente jovem, lembrando, independente da idade, em ascensão, que quer construir o seu patrimônio e às vezes não tem capital à vista para comprar o seu imóvel e precisa dos bancos como aliado nessa jornada de financiamento. E para começar, o mais importante de tudo, em todos os bancos, como lei basicamente, nome limpo, Econômicos. É isso mesmo, não pode ter restrição alguma no nome. Pode parecer clichê, mas os bancos não vão liberar um empréstimo de tamanha magnitude que seja como esse para uma pessoa que deixou de honrar compromissos menores, por exemplo. Então, pegando essa analogia, não adianta, Econômicos. Eu tô com uma restriçãozinha ali que ficou do cartão, da faculdade, da escola do filho. Não adianta. Então, Econômicos, se você tem alguma pendência, ou mesmo nem sabe se tem, recomendo fortemente baixar o app do Serasa e verificar a sua vida financeira com lá mesmo as possíveis propostas de regularização que normalmente aparecem por lá mesmo. E começamos aqui a trilhar o caminho para o seu financiamento imobiliário. E segundo ponto, e partindo do pressuposto que você não tem restrição nenhuma e o banco que você escolher para fazer o crédito imobiliário, você econômico, precisa saber que precisa ter o mínimo de relacionamento possível que seja com a instituição financeira. E por que eu digo isso? Pois normalmente quem tem relacionamento estipulado com a instituição tende a conseguir taxas melhores e de repente até um crédito maior para o seu financiamento. E isso é de interesse de todos. Dito isso, você, Econômicos, escolhendo a sua instituição financeira, irá precisar contatar um gerente ou mesmo um facilitador de crédito que existem no mercado de imóveis aí, por exemplo, e que façam a aprovação de uma carta de crédito para o seu financiamento imobiliário. Aí você me pergunta, o que exatamente será necessário para aprovar, Luiz? Bom, vamos lá. Primeiro você precisa comprovar a renda de que pode ser somente no seu CPF ou mesmo agregar outro CPF, pode ser do seu cônjuge ou mais alguém de sua escolha para que se some essas rendas, por exemplo. E os bancos hoje em dia estão aceitando 3 comprovantes de renda para pessoas físicas, que seria, primeiro, o LERIT, que seria referente ao seu trabalho, ou a sua declaração de imposto de renda, que lá vai constar toda a sua vida financeira, ou mesmo os seus últimos 3 extratos bancários, como outra forma de comprovação de renda, se você é informal, por exemplo. E lá é para constar todos os seus recebimentos, entendeu?
E em regra é isso, econômicos. Outro ponto que eu preciso te explicar é, a partir da sua renda comprovada ao banco, saiba que é utilizado uma régua de mais ou menos 30% para no máximo de comprometimento referente à sua renda. E o que eu quero dizer é o seguinte, se você ganha 5 mil reais por mês, você não vai conseguir financiar 3 mil reais de parcela mensal de crédito imobiliário, por exemplo. Mas, para aprovar esses 3 mil reais de parcela mensal, que seria a parcela do seu crédito imobiliário, será necessário um comprovante de renda mensal em torno de 10 mil reais. Deu para entender? E é importante dizer que hoje em dia, quase todos os bancos financiam até, lembrando, é até 80% do valor do imóvel, ok? Então já saiba que você não vai conseguir financiar 100% do valor do imóvel, como é feito em financiamentos de veículos, por exemplo, de modo que você necessariamente precisará possuir 20% de entrada que será pago diretamente ao proprietário do imóvel, normalmente na época de contrato, ok? Seja ela à vista ou alguma negociação entre as partes. E outro custo financeiro que também está presente dentro de todos os financiamentos imobiliários são os custos processuais. O que eu quero dizer? Todo crédito imobiliário vai envolver dois custos. Primeiro deles é prefeitura, porque no ato de gerar o contrato do seu crédito imobiliário, a hora que você assina com o gerente do seu banco, você precisa levar isso na prefeitura para recolher o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bem. Logo após, você precisa se dirigir ao cartório para registrar o contrato e, consequentemente, passar a escritura para o seu nome alienado ao seu banco. Então, são dois custos, prefeitura e cartório, que normalmente, pelo menos aqui na minha região, que é o estado de São Paulo, gira em torno de 5%. Só que lembrando que se for o seu primeiro imóvel e essa informação estiver descrita no contrato do seu crédito imobiliário, você ganha um descontinho aí no cartório por ter um benefício de registro e tudo mais. Mas é importante verificar na sua região. E uma pausa técnica aqui rapidinho, pois o YouTube me informou que você ainda não se inscreveu no meu canal. Já aproveite a oportunidade, clica nesse botão de inscreva-se no canal e deixe seu like, ative o sininho para ver mais conteúdos como esse de como ser inteligente com o seu dinheiro no tempo. Próximo ponto, na prática, econômicos. Primeiro, você procura o seu banco da sua escolha, aprova a carta de crédito primeiro e depois procure a casa. Eu digo isso pois eu vejo muitas pessoas nos procurando no banco, dizendo que já encontrou a casa perfeita, linda, maravilhosa, mas na hora de aprovar o crédito, aprova menos do que precisa ou nem aprova, diferente das condições que o dono da casa está exigindo. E se frustra com a situação. Então, segue a ordem correta, econômicos, para você não se frustrar com o processo. E o próximo ponto é que o imóvel da sua escolha precisa ter documentação em dia, econômicos. Pois é, o banco não vai aceitar alienar o imóvel como garantia já possuindo disputas judiciais com penhora ou com qualquer tipo de enrosco que seja. Então, na negociação com o atual dono do imóvel, logo no começo da conversa, já pergunta se tem documentação em dia, para que você, um economicamente jovem, não perca tempo. Se vier com a conversa que está no contratinho de gaveta, esquece. Precisa de matrícula atualizada e IPTU. Se não tiver, procura o próximo. E eu estou dizendo tudo isso porque, por mais que você tenha uma pessoa de boa intenção querendo vender para você com uma documentação levemente diferente, depois que vocês passar da parte de cadastro com o seu banco, fornecer toda a sua documentação, existe a etapa de engenharia, onde vai o engenheiro, em nome do banco, vai chegar com a matrícula que você inseriu no sistema, ele vai olhar para a matrícula, vai olhar para o imóvel, vai olhar para a matrícula, vai olhar para o imóvel. Se tiver diferente, o engenheiro vai pontuar isso aí, vai atrapalhar a sua vida, pode até ser que reprove o crédito. Então, para evitar esses atritos, ou mesmo que não aprove, você sabe que a matrícula tem que estar condizendo com a casa. Então, se, por exemplo, na matrícula está só o terreno e foi feita a construção, não averbou, não recolheu o INSS, não está devidamente atualizado na matrícula, não adianta, econômicos, não vai dar certo. Então, precisa ter toda a documentação em dia. Bom, econômicos, obedecendo todas essas instruções, sua compra do seu imóvel através de financiamento imobiliário provavelmente será aprovada
e posso lhe garantir, é possível. Estamos acompanhando uma movimentação no mercado financeiro, onde os cenários estão voltando a ser favorável a fazer financiamento imobiliários. A gente está vendo os bancos competindo entre si, baixando cada vez mais as taxas dos financiamentos imobiliários. Então, talvez está voltando um bom momento para se pensar em financiar o seu imóvel. Aí você me pergunta, Luiz, qual é o melhor banco para financiar o imóvel? E a minha resposta é: não existe um melhor, pois o melhor em si vai se dar com o banco que você acaba tendo mais relacionamento. E com esse relacionamento você acaba conseguindo as melhores taxas, os melhores valores no seu caso, entende? Mas aí você, um economicamente jovem, insiste na pergunta e me questiona quais são as taxas praticadas na exata data de hoje nos bancos para crédito imobiliário. Bom, vamos lá, econômicos. Dentre os bancos privados e até a data de gravação deste vídeo, temos o Santander liderando dentre os bancos privados com taxas melhores a partir de 11,69 ao ano mais TR e seguindo logo atrás do Itaú com 11,79 ao ano e também 12% ao ano com Bradesco. Aí você, jovem curioso, vira e me fala: ah, mas a taxa da Caixa é melhor. E de fato é, pois é um banco que recebe subsídio do governo para isso. E nada contra, nós, jovens econômicos, sempre teremos que buscar as melhores opções sim para cada um. Que inclusive a Caixa tem um programa de financiamento imobiliário voltado para baixa renda, que eu acho isso excelente, que é o Minha Casa Minha Vida, dividido em faixas salariais, indo desde quem ganha um salário e meio até 12 mil reais por mês, com juros que nenhum outro banco privado consegue. Mas nem tudo são flores assim, econômicos. Estou lhe dizendo isto pois normalmente a Caixa costuma ser um pouco mais criteriosa na análise de crédito do que comparado aos bancos privados. Então, pode até ser que você consiga aprovar um percentual menor na Caixa do que comparado aos outros bancos se não tiver a comprovação de renda. E existe também uma pequena diferença na sua tabela de juros escolhida. O que eu quero dizer? Existe a tabela SAC e existe a tabela Price. A tabela SAC, normalmente ela começa com uma parcela um pouco maior, mas logo ela vai caindo até o final do contrato, de modo que a última parcela da tabela SAC está pequenininha, mas ela começa maior. E existe a Price. A Price normalmente ela começa com um valor um pouco menor, mas isso é constante durante todo o período, tá? No quesito de análise de crédito, as duas são iguais, mas o que pega é o valor da parcela inicial. Então, para quem tem condição, normalmente a SAC ela é mais econômica, você paga menos juros no final do processo, isso é fato. Estou dizendo isso porque eu trabalho dentro do banco, eu sei como funciona. Mas a Price, muitas vezes, ela é a porta de entrada para quem não consegue comprovar toda a renda. Então, por mais que você vai pagar uma parcela igual durante todo o contrato, começar com uma parcelinha um pouco menor te faz ter o poder de comprovar um valor maior ou até pegar um percentual de financiamento maior. Então, assim, vai muito de caso a caso. Se tiver condições de comprovar tudo, vai na SAC. Se não tiver condições de repente, comprovar tudo, pega a Price e pelo menos já é alguma coisa. Pelo menos nos bancos privados, até a tabela SAC costuma ter uma taxa de juros melhor, mas na Caixa acredito que seja mais ou menos as duas iguais. Em geral, é isso, econômicos. Não tendo nome sujo, tendo um bom relacionamento com o seu banco e tendo a comprovação de renda necessária, é provável que você consiga a sua aprovação sem problemas e pode trocar o seu aluguel pela parcela do seu financiamento de uma casa ou apartamento que vai ser seu. E é isso, econômico. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. O meu muito obrigado e até uma próxima, econômicos.